crescerem. Eles estão sendo usados cada vez mais para a honra e glória do Senhor, e eu fico muito feliz, meu coração se alegra, porque o Senhor tem escolhido pessoas, essas pessoas realmente têm se mostrado especiais. Eu agradeço ao Senhor, porque o Flávio é mais uma delas. Eu agradeço ao Senhor pela instrumentalidade dele no dia de ontem. Foi muito abençoador para nós aqui como igreja, e certamente para toda a região que esteve presente ali. E hoje eu sei que o Senhor tem algo a mais a completar para nós aqui como igreja, que estamos vivendo esse processo também de pequenos grupos multiplicadores. Eu louvo o Senhor, que o Senhor me trouxe para cá e colocou no coração deste povo, que é o seu povo aqui nesse lugar, já a visão de igreja multiplicadora. E que em nome de Jesus, a tua palavra hoje vem apenas para afirmar na nossa alma aquilo que o Senhor já está trabalhando conosco, e que em nome de Jesus nos motive ainda mais para continuarmos nesse bom caminho que o Senhor tem dado para nós. Eu te louvo, te agradeço, peço a tua bênção na vida do pastor Flávio agora, que ele seja instrumento do Senhor, ungido para abençoar o teu povo aqui nesse lugar. É o que eu peço com muita humildade no nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Tem uma aguinha aqui para você aqui. Aqui embaixo eu vou pegar um microfone. Boa noite, queridos. Amém. Que a graça, a paz e o amor de Jesus continue sobre sua vida. É uma alegria para mim poder estar com os irmãos aqui, depois de ter falado ali ontem. Agradeço a calorosa recepção do pastor Eli, me recebeu tão bem, organizou um evento com maestria, tudo bem feitinho, bem organizado. É tão gostoso quando a gente vê as coisas do Senhor sendo feitas com excelência. Deus te abençoe, pastor Eli, aí na sua jornada. Obrigado, pastor Silvio, pela oportunidade. É uma alegria poder estar com você e sua esposa aqui. Hoje de manhã estive com o pastor Israel, outro amigo, que tivemos e caminhamos durante um bom tempo no Paraná. O pastor Israel chegou a ser presidente da Convenção Batista Paranaense, quando eu era diretor de missões e desenvolvimento de igrejas. Trabalhei no Paraná, irmãos, durante 14 anos, na área de desenvolvimento de igrejas e missões. E há 3 anos comecei a caminhar junto com a Junta de Missões Nacionais. E esse ano, então, efetivamente, comecei a trilhar esse caminho como missionário de missões nacionais, focando na visão de igreja multiplicadora. E isso tem sido uma bênção em todo o Brasil. Eu pude andar praticamente todo o Brasil esse ano e digo para os irmãos que igreja multiplicadora é um mover de Deus no meio do nosso povo. Deus tem feito coisas maravilhosas, de norte a sul. Eu tenho visto, queridos, coisas sobrenaturais acontecerem, porque o Senhor Jesus está se movendo no meio dos batistas brasileiros. E eu tenho certeza que você e a sua igreja já estão fazendo parte desse mover sobrenatural do Senhor. Então aceite o desafio, foque naquilo que o seu pastor vai trazer para você, e eu tenho certeza, em nome de Jesus, que em pouco tempo essa igreja será uma grande referência nessa cidade para a honra e glória do Senhor. Amém? Amém? Eu quero compartilhar 2 textos bíblicos com você hoje, 2 textos bíblicos conhecidos, e tentarmos entender como esse negócio funciona nas nossas vidas. O primeiro está ali em Mateus capítulo 28, a partir do verso 18, a grande comissão, texto talvez mais conhecido depois de João 3,16, de toda a palavra de Deus, que vai nos mostrando e nos dizendo a direção, a orientação, aquilo que Jesus espera de mim e de você, como servos, como filhos dele. Mateus 28, 18 em diante. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. A ênfase desse texto, irmãos, está no fazer discípulos. A minha e a sua missão aqui nessa terra é fazer discípulos. Durante um bom tempo eu fiquei me perguntando, por que Jesus escreveu isso? Porque, irmãos, esses versículos 18, 19 e 20, foram as últimas palavras de Jesus antes de ele subir aos céus. E Jesus agora só volta para buscar a igreja.
por serem as últimas palavras de Jesus, eu acredito que ele pensou muito bem. Não foram palavras simplesmente ditas, olha, tchau, eu volto um dia para buscar a igreja. Eu acredito que Jesus pensou muito bem nessas palavras. E a essência, o coração desse versículo está justamente na continuação do verso 19, quando ele diz, fazer discípulos. Diga para o irmão que está do seu lado aí, fazer discípulos. Vira para o outro lado e diga para o outro irmão, fazer discípulos. Agora vira para trás, diga para o irmão que está atrás de você, fazer discípulos. Agora grita na orelha do irmão que está na tua frente aí, fazer discípulos. Irmãos, nós estamos aqui para fazer o quê? Nós estamos aqui para fazer o quê, irmãos? E por que não fazemos? Se o texto bíblico diz que nós estamos aqui para fazer discípulos, por que não fazemos? Eu estou generalizando. Por que não fazemos discípulos? Por que não estamos ganhando as pessoas para Jesus? Por que não estamos influenciando a vida daquelas pessoas que carecem da graça de Jesus? Esse versículo central, ele é delimitado por dois fatores importantes. O verso 18, Jesus disse, toda autoridade no céu e na terra. Poder, autoridade. O verso final do verso 20 diz assim, e eis que estou convosco todos os dias, até o fim. Presença de Deus. Autoridade, presença de Deus. Se você quer autoridade e presença de Deus, você tem que fazer o quê? Você consegue entender? A autoridade do Senhor só vem sobre a sua vida se você fizer discípulos. A presença de Deus só é contínua e presente na sua vida diariamente se você fizer discípulos. É a mesma coisa que diz lá em Atos 1:8. Descerei sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas. Por que eu sou testemunha, irmãos? Para quem que eu sou testemunha? Para quem que eu sou testemunha? Para aqueles que carecem da graça de Jesus. E quando eu sou testemunha, eu faço discípulos. Autoridade, poder, presença de Deus, testemunho do Evangelho, tem tudo a ver com fazer discípulos. Então nós temos que entender que a nossa vida não faz sentido nenhum se não fizermos discípulos. Não faz sentido eu e você sermos cristãos se não frutificarmos, multiplicarmos. A multiplicação faz parte da essência da vida cristã. Jesus multiplica discípulos o seu ministério inteiro. 3 anos vividos aqui na terra, multiplicando discípulos. Os milagres aconteciam para multiplicar discípulos. O caminhar com os seus discípulos aconteciam para que eles entendessem que eles precisavam multiplicar discípulos. A multiplicação dos pães e dos peixes, o grande milagre bíblico, aconteceu para quê? Para que outras pessoas entendessem que Ele era o Senhor, para que pudessem multiplicar discípulos. O ministério de Jesus fala sobre a multiplicação de discípulos o tempo todo. Mateus, Marcos, Lucas e João falam profundamente sobre a multiplicação de discípulos. Eu e você estamos aqui para amar as pessoas. Eu e você estamos aqui para viver intensamente um evangelho que impacta a vida de pessoas. Agora, irmão, se não estamos impactando a vida de pessoas, nós temos que rever alguns conceitos. Nós temos que rever alguns conceitos. E procurando um pouquinho mais em Mateus, o porquê não fazemos discípulos como deveríamos fazer, eu achei um outro texto, ali em Mateus capítulo 9. Volte um pouquinho a sua Bíblia, a partir do verso 35. Talvez esse texto nos ajude a entendermos porque não estamos vivenciando o discipulado cristão de uma forma tão efetiva. Mateus capítulo 9, verso 35, diz assim: percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu aos seus discípulos: a seara na verdade é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Irmãos, se queremos a presença de Deus em nossa vida e o poder,
nós precisamos entender que a minha e a sua missão é fazer discípulos. E para termos uma igreja viva, vibrante, uma igreja que ama o Senhor Jesus, uma igreja que faz a diferença na nossa sociedade corrompida e caótica, nós precisamos entender o que Jesus fez aqui. Qual é a orientação de Jesus? E nós estamos observando a primeira coisa, o seguinte, irmãos: Jesus estava andando o tempo todo no meio do povo. Jesus percorria as localidades, indo de cidade em cidade, ensinando, pregando e curando. Talvez aqui nesse único versículo você tenha um resumo claro do que Jesus veio fazer aqui. Qual foi a essência do ministério de Jesus? Ensinar, pregar e manifestar o poder através da cura. Jesus estava atento, irmãos, andando de cidade em cidade. Jesus estava prestando atenção. Curitiba tem um calçadão, Rua 15, um calçadão muito grande. E um dia, há muito tempo atrás, eu estava nesse calçadão e resolvi sentar num banco e começar a observar a feição das pessoas. E eu comecei a observar que a maioria das pessoas que passavam ali correndo tinha um semblante fechado, triste. Algumas até estavam chorando. Muito poucas pessoas, eu olhei e percebi que eles tinham um semblante de alegria. As pessoas estão amarguradas. Quando Jesus começou a ver esse movimento de pessoas e andar de cidade em cidade, ele percebeu a tristeza que existia no coração das pessoas. E aí então ele começa a ensinar o evangelho do reino. Sermão do Monte, Mateus capítulo 5. Os seus apóstolos se aproximam dele, vem a grande multidão e ali ele começa a ensinar uma nova direção, palavras que iam contra a direção da sociedade. Veja que interessante, irmãos, parece que Jesus já estava prevendo o que aconteceria em 2018. Bem-aventurados que choram porque serão consolados, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, bem-aventurados aqueles que sofrem pelo evangelho. Jesus estava dizendo que aqueles que eram oprimidos poderiam ser bem-aventurados se entendessem a palavra de consolo, a palavra de restauração que ele estava trazendo. A situação é a mesma, não mudou. Nós continuamos vivendo num lugar onde as pessoas estão oprimidas. Nós continuamos vivendo num lugar onde as pessoas estão tristes, amarguradas. E o que eu e você estamos fazendo? A resposta é clara: nós temos que ensinar. Nós temos que ensinar as pessoas a obedecer. É isso que Mateus 28 diz. Faça discípulos, ensinando-os a obedecer tudo que eu tenho ordenado, ensinando eles a obedecer os meus mandamentos. E irmãos, se não fazemos discípulos, descumprimos uma orientação direta de Jesus. E quando nós não obedecemos ao Senhor, nós cometemos pecado. Aquele que sabe fazer o bem e não faz, esse, então não é fazer errado o pecado, é deixar de fazer o que é correto. Irmãos, o que é correto nos dias de hoje é fazer discípulos, é amar as pessoas, é olhar para as multidões. Elas estão clamando, elas estão desesperadas. E o que nós estamos fazendo? Muitas vezes estamos sentados num ambiente tão gostoso como esse, um ar-condicionado gostoso, adorando, louvando a Deus com músicas maravilhosas, e esquecemos que a nossa missão é daquela porta para fora, não aqui dentro. Aqui nós temos pessoas que já estão sendo tratadas, pessoas que já estão sendo curadas, pessoas que já receberam a graça do Pai. Mas os doentes estão lá fora. E o que nós estamos fazendo, irmãos? Jesus pregou as verdades do reino. Jesus era enfático e afirmava que as verdades do reino precisavam prevalecer sobre aquela sociedade corrupta. Posicionamento. Uma igreja viva, eficaz, que caminha segundo o coração do Senhor, tem posicionamento. E esse posicionamento você não toma aqui dentro, não. Você tem que se posicionar lá fora. Eu sou de Jesus. Eu sou de Jesus. Você tem que se posicionar. Você tem que dizer que existe esperança para essa sociedade. Tem jeito para esse povo perdido. Irmãos, tem jeito, tem jeito. Tem jeito. Desde que eu e você entendamos que nós temos que fazer algo diferente. Quantos dos irmãos estavam aqui ontem? Levante sua mão. Ontem lá no treinamento. Menos da metade. Então eu vou repetir um testemunho que eu dei ontem, que eu gosto demais dele, porque ele marcou demais a minha vida. O seu João
hoje um homem de Deus, mas um dia ele era um caixa de supermercado. Eu entrei no supermercado para fazer compras, vi a plaquinha escrita João, paguei as contas e no final virei para ele assim: João, Deus te abençoe. E entreguei um folhetinho para ele. Na semana seguinte eu voltei no mesmo mercado. Quando eu cheguei para passar as minhas compras, ele ficou olhando para mim e disse assim: o senhor é pastor, né? Eu falei: por quê? É porque só pastor entrega aqueles folhetinhos para a gente. Aí eu pensei assim: a coisa está feia. Cadê os crentes? Cadê o povo de Deus para ensinar, para pregar, para se posicionar? E aí quando eu olhei o folhetinho dele, irmãos, falando sobre João 3,16, aquele folhetinho estava todo riscado. E ele vira para mim e diz assim: pastor, tem como você me explicar o que está escrito nesse folhetinho? Eu falei: claro. Ele falou: daqui 15 minutos é um intervalo que eu tenho uma salinha ali. Se o pastor puder me aguardar lá, eu quero saber mais desse Jesus. Eu falei: claro. Deixei minhas compras no carro, voltei, fomos na salinha. Depois de 15 minutos conversando sobre João 3,16, eu e o João estávamos ajoelhados e ele entregando a vida a Jesus. Você percebe o que um folheto pode fazer na vida de uma pessoa? Mas Deus é bom, a bênção não para por aí. Comecei a caminhar com o João. Comprei uma Bíblia na linguagem de hoje, abri o Evangelho de João, marquei algumas passagens e disse assim: João, leia João que você vai ser abençoado. E ele começa a viver uma experiência de transformação na vida dele. Ele começa a influenciar a esposa, ele começa a influenciar os filhos, e toda aquela família começa a ser impactada pelo Evangelho. Depois de caminhar um tempo, desenvolver um relacionamento discipulador com João, ele me liga no final do ano e diz assim: pastor, a minha família que mora no interior do Paraná vem toda agora para Curitiba para celebrar um Natal numa chácara aqui. O pastor não podia ir lá falar de Jesus para esse povo? Eu falei: claro, João. Marcou o dia, fui na chácara, mais ou menos umas 200 pessoas da família. O João era o decano, aquele que comandava a família toda. E naquele dia, irmãos, aquele povo está oferecendo um sacrifício daquele churrasco gostoso, aquela fumaça subindo, e a gente se deliciando com aquela carne maravilhosa. E de repente o João sobe numa mesa lá, começa a bater na panela e diz assim: vamos ficar quieto agora que o pastor vai falar para vocês. Meio constrangido, eu subo na mesa, abro a Bíblia em João 3,16 e começo a explicar que Deus havia amado o mundo de uma maneira tão excelente que cada um daqueles que estavam ali eram preciosos para o Senhor. E depois de 15 minutos de falar sobre o amor de Deus, eu perguntei para eles assim: quem ali gostaria de entregar a sua vida com Jesus e caminhar com Jesus? Irmãos, para minha surpresa, mais ou menos 150 pessoas levantaram a mão ali entregando a vida a Jesus. Deus não é bom demais? Mas a bênção não para por aí, não. A família do João voltou para o interior do Paraná. Os tios, os primos, irmãos, amigos que estavam ali. E nas cidades que eles começaram a chegar, eles começaram a impactar aquela cidade, porque eles foram transformados pela graça de Jesus. E a família do João começou a ganhar o Paraná para Jesus. Passou um tempo, João foi batizado junto com a esposa, os filhos, começaram a frequentar a igreja. E no começo desse ano ele me liga de novo: pastor, fala João, eu tenho uma bênção para contar para o senhor. Pastor, eu me matriculei no seminário, vou conhecer mais de Jesus, vou conhecer mais a palavra, porque quanto mais eu conhecer, mais pessoas eu vou ganhar para Jesus. O João, irmãos, tem 65 anos de idade, no seminário, para ganhar gente para Jesus. Você entende que a multidão está aflita e está em todo lugar? E se você olhar para o caixa de supermercado como sendo não um caixa de supermercado, mas alguém que carece da graça de Jesus, alguém que faz parte da multidão, você entende que você pode fazer a diferença na vida de pessoas? Irmãos, através de um folheto, uma família inteira se converte, muitas pessoas aceitam Jesus, e hoje João está servindo ao Senhor, está aprendendo mais, para impactar mais ainda as multidões. Jesus ensinava, Jesus pregava e o poder se manifestava através dele para curar pessoas. Irmãos, o povo aí fora precisa ser curado emocionalmente, fisicamente, espiritualmente. E eu e você somos a resposta do Senhor. Uma igreja viva, uma igreja que pulsa, uma igreja que ama ao Senhor, prega, ensina e o poder se manifesta através da sua vida. É isso que nós temos que fazer, irmãos. Irmãos, só para lembrar para vocês, o céu não é aqui não, viu? Não se esqueça disso.
Porque tem crente vivendo aqui achando que aqui é o céu. O povo está gostando demais dessa vida, está curtindo o negócio aqui demais. Vamos curtir a vida, vamos passear, vamos fazer um monte de coisa. E graças a Deus por tudo isso. Mas irmãos, esse não é o nosso propósito aqui. O nosso propósito é amar a Jesus e fazer discípulos. O nosso propósito maior aqui é fazer discípulos. Se Deus te deu a graça de ter uma boa casa, graças a Deus. Se o Senhor te deu a graça de ter recursos financeiros, glória a Deus. Se você pode sair e viajar, amém. Mas isso não pode estar acima do fazer discípulos. Na sua vida, o fazer discípulos tem que estar acima de todas essas coisas. Jesus pregava, Jesus ensinava, e o poder de Deus se manifestava. Coisas maravilhosas aconteceram com essa igreja que estava surgindo, que estava começando ali um pouquinho mais para frente no livro de Atos. Mas Jesus estava preparando os seus discípulos, o seu povo, para algo grandioso que viria. Mas aqui, irmãos, no verso 36, a gente vê um relacionamento que começa a se desenvolver de uma forma muito interessante. Jesus e as multidões. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Meus queridos, as multidões estão desesperadas. As multidões estão desesperadas. E Jesus teve um relacionamento interessante com as multidões. No Sermão do Monte, as multidões estavam ali. Jesus estava cansado, pega um barquinho, chega lá, do outro lado, quem está lá esperando Jesus? As multidões. Grande parte dos milagres que Jesus faz no meio das multidões. Multiplicação de pães e peixes nas multidões. Jesus entra em Jerusalém no burrinho sendo aclamado. Quem estava lá batendo palma e gritando para Jesus? As multidões. A mesma multidão que diz assim: crucifica Jesus, solta Barrabás. É a mesma multidão. Jesus olha para as multidões e se compadece. Compaixão pelas multidões. Irmãos, nós temos que ter essa compaixão pelas multidões. Nós temos que olhar para fora e entender que as pessoas estão desesperadas. Você sabia que as pessoas que estão próximas a você querem Jesus? As pessoas querem Jesus. Elas estão dizendo assim: me fala de Jesus. O povo está desesperado. Meu ministério, ultimamente, grande parte dele tem acontecido ou nos ares, ou andando e se deslocando de um lugar para outro. E quando eu vou me deslocar, eu uso muito o aplicativo Uber, que você tem que chamar o aplicativo, você entra lá, e eu falo de Jesus para os motoristas. Eu tenho um grupo no WhatsApp com 10 motoristas, que eu ganhei para Jesus nesse ano. 10 motoristas entregaram a vida para Jesus, e eu começo a me comunicar com eles, mandar mensagem para eles, discipular eles. Mas um deles me chamou a atenção. Uma vez voltando da Bahia, chegando à noite em Curitiba, chamo o aplicativo, veio um menino chamado Patrick me pegar. 24, 25 anos. Saio do aeroporto, pego uma reta para casa. Logo que a gente está saindo assim, eu viro para o Patrick e diz assim: Patrick, como é que está a sua vida com Jesus? Aí o Patrick diz assim: estou lutando contra as drogas, já fui da igreja, me afastei, e hoje eu estou tentando me manter limpo para preservar a minha família. Aí eu disse assim para ele: Patrick, eu vim da Bahia agora para dizer para você que Jesus te ama. Irmãos, quando eu falei isso, aquele menino jogou o carro para o acostamento, começou a chorar e começou a gritar: Jesus me ama, e me abraçou, de uma forma assim, que até eu fiquei surpreso. Aí virei para ele assim: tá bom, queridão, eu preciso chegar em casa, vamos embora, Jesus te ama. E ali no carro, até chegar em casa, eu fui falando da graça de Jesus, e falando: volta para a igreja, cara, caminha, Jesus te ama, estou aqui, vou orar por você, precisar de mim, estamos juntos. Deixei meu contato com ele. Uma semana depois, eu estava em algum lugar desse Brasil que eu não me lembro, eu recebo o telefone do Patrick. Falei: pastor, sabe onde eu estou? Falei: aonde? Na igreja. Eu, minha esposa, nós estamos na igreja. Nós queremos voltar para Jesus, nós queremos reconstruir a nossa família. Falei: Deus te abençoe, meu filho. E esqueci do Patrick. Passaram-se 2 meses, estava no interior do Rio Grande do Sul, voltando para Porto Alegre de carro, 7 horas de viagem. Faltava 1 hora para chegar em Porto Alegre, um acidente na estrada. Bloqueou tudo. Aí já pensei: vou perder meu voo, só amanhã eu chego em Curitiba.
Aí apareceu alguém do nada e disse assim: olha, se vocês voltarem aqui, tem uma estradinha de terra, que tem um desvio, dá para passar aqui, e você vai chegar lá na frente do acidente. Eu falei, ok. Entramos nessa estradinha, começamos a ir, só que quando a gente entrou, um monte de gente começou a vir atrás. E a estrada era muito pequenininha. E eu me lembro que passou o carro da frente, a gente passou, o de trás passou, e a polícia rodoviária fechou a estrada, porque estava dando confusão. E a gente passou, meu voo era às 10h30, cheguei lá acho que umas 10 horas no aeroporto, consegui pegar o voo para Curitiba. Cheguei em Curitiba umas 11 e pouco, quase meia-noite, vou chamar o Uber. Quem veio me pegar? Patrick. Eu olhei para ele, ele olhou para mim, e eu perguntei para ele assim: o que você aprontou, cara? Por que Jesus me mandou aqui? Antes disso eu perguntei para ele: Patrick, qual é a possibilidade de você pegar o mesmo passageiro num espaço aí de 2 meses? Ele falou o seguinte: isso nunca aconteceu. Trabalho no Uber há 3 anos, dificilmente eu pego o passageiro, e tem um espaço muito grande. Como aconteceu com o senhor, nunca aconteceu. Então Jesus tem alguma coisa para você aqui. Aí ele vira para mim e diz assim: pastor, hoje eu peguei minhas coisas, coloquei no porta-mala e estou saindo de casa. Não consegui me reconciliar com a minha família. E eu entendo que não dá para continuar. Eu virei para ele assim: dá sim, vamos para sua casa, vamos acertar as coisas. Saímos do aeroporto, fomos para a casa dele. A esposa se assustou com ele chegando de volta. Tiramos as coisas do porta-malas. Ali fiquei um tempo conversando com eles, orientando eles. E aí eu fiz diferente. Eu coloquei pessoas para acompanhá-los. E hoje, depois de 3 meses, eles estão firmes na igreja, louvando e glorificando o Senhor. Irmãos, as multidões estão desesperadas, estão ao seu redor. As pessoas estão clamando. Você sabia que existem muitos Joãos, seja como for, ao seu redor, esperando a graça de Jesus, que você só precisa se manifestar e entregar a Ele? Existem muitos Patricks aí, perdidos, em que você pode fazer a diferença. Jesus é muito enfático: as multidões estão perdidas, caminham como ovelhas que não têm pastor. Meu irmão, o que você está fazendo para o reino? Como é que você tem impactado a vida de pessoas? Se a nossa missão é fazer discípulos, desenvolvermos relacionamentos discipuladores com pessoas não crentes, por que não estamos fazendo? Mateus 28 diz: faça discípulos. Tenha o poder e a presença de Deus na sua vida. Esse texto diz o seguinte: as multidões estão desesperadas. Irmãos, você tem que ter paixão pelas multidões. Você tem que pedir ao Senhor Jesus paixão pelos perdidos. Nós não estamos aqui, irmãos, para gastar o nosso tempo e a nossa saúde simplesmente com as nossas coisas. Um dia, todos nós, sem exceção, vamos nos apresentar diante de Jesus. Todos, sem exceção. Todos, sem exceção. Ricos, pobres, não importa a sua raça. E o que nós vamos levar nas nossas mãos para apresentar a Jesus? Irmãos, a nossa roupa do corpo não vai para o céu. A minha casa não vai para o céu. O dinheiro que eu tenho lá no banco também não vai para o céu. Sabe o que vai para o céu comigo? Os meus discípulos. Esses entram no céu comigo. Aqueles que eu ganhei para Jesus, aqueles que eu investi na vida deles, aqueles com quem a gente realmente se importou. E como é difícil a gente se importar com as pessoas, porque parece que a gente não tem tempo para as pessoas, parece que a gente está muito cansado para atender as pessoas, parece que é difícil investir na vida de pessoas. Meus irmãos, a essência do Evangelho fala de pessoas. Nós fomos chamados para sermos seres relacionais, e nós fomos chamados para nos relacionarmos com pessoas não crentes. Recentemente estava numa igreja e no meio do culto eu pedi para que as pessoas compartilhassem alguma dificuldade que estavam passando e que orassem umas pelas outras. Terminou o culto, um médico veio conversar comigo e disse assim: pastor, eu orei com um irmão que frequenta a igreja há mais de 5, 6 anos. Ele está aqui todos os eventos, ele está aqui nos cultos, ele está todo o tempo aqui, ele está com a gente o tempo todo. E sabe o que ele disse para mim? Que na última semana ele não tinha o que comer. Pastor, como é que a gente não sabe disso? Aí eu virei para ele: sabe por quê, meu irmão? Porque nós não amamos nem os nossos irmãos de casa.
nós não importamos nem com aqueles que estão na nossa igreja. O que dirá os que estão lá fora? E aí eu perguntei para ele: e qual foi a sua atitude com relação a ele? Eu vou suprir todas as necessidades dele, enquanto ele precisar. Irmãos, talvez aqui nessa noite existam pessoas sofrendo tremendamente. Existam pessoas aqui com dificuldades assim que a gente nem imagina. E elas estão aqui, sentadas dos nossos lados. Irmão, nós perdemos o conceito de ser igreja. Quando eu olho para aquela igreja de Atos 2:42 em diante, eu entro em crise. Porque era uma igreja que perseverava na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, nas orações. Eles tinham tudo em comum. E aí eles viam algumas pessoas que tinham necessidade e vendiam aqueles que tinham mais para distribuir com aqueles que tinham menos. Aí eu penso assim: isso nunca vai acontecer na igreja de hoje. Parece que aquela igreja foi uma utopia. E aí eu já vi alguns historiadores, alguns pastores dizendo: não, mas aí existia um contexto, aquela igreja está sendo formada. Irmãos, a palavra de Deus é uma só. A palavra de Deus fala de amor entre irmãos, de amarmos uns aos outros. E o amor um do outro não é dar o tapinha nas costas, não. O amor não é dizer: ah, vem aqui, deixa eu te dar um abraço. Isso não é amor, não, irmãos. O amor é quando você se importa e se coloca na dor do outro, e põe a sua mão no bolso para investir na vida do outro, e chora junto com o outro, e abraça o outro e diz assim: eu vou cuidar de você, eu vou investir na sua vida. Irmãos, que igreja nós estamos vivendo hoje? Que igreja estamos vivendo nos dias de hoje? Onde nós não conseguimos nem saber as necessidades dos nossos irmãos que estão aqui dentro. Onde nós não conseguimos amar nem os irmãos que estão aqui dentro. Onde existem brigas, divisões por coisinhas tão pequenas. E o reino de Deus é muito maior do que tudo isso. Oh, queridos, o que aconteceu com a nossa igreja? O que aconteceu com os nossos crentes? Aonde nós erramos? O grande mandamento diz assim: amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. E o segundo mandamento semelhante a este é: ame. Ame quem? Como é que você diz que ama a Deus a quem você não vê? Se você não consegue amar o teu próximo a quem você vê? Condicional. Sabe como é que eu demonstro o amor a Deus? Sabe como eu digo que eu amo Jesus de todo o meu coração? Amando o próximo. Amando o próximo. Estendendo a mão para o próximo. Investindo financeiramente na vida do próximo. Abençoando o meu irmão. Irmão, se nós não começarmos uma revolução dentro de casa, amando uns aos outros, nós nunca vamos amar as multidões. A palavra do Senhor é clara: faça discípulos, invista a sua vida em pessoas, ame pessoas. Uma igreja viva, que vibra, que pulsa Jesus, ama pessoas, ensina, prega, cura, investe nas multidões. Os campos estão brancos, prontos para a colheita. Irmãos, a multidão está desesperada, gritando assim: me fale de Jesus, me fale de Jesus. As multidões estão desesperadas, me fale de Jesus. E muitos de nós estamos simplesmente ignorando esse clamor. É por isso que Jesus diz: rogai, pois, ao Senhor da seara, que levante trabalhadores. A seara é grande, mas são poucos os trabalhadores. Irmãos, a multidão está aí fora, é infinita, mas são poucos que estão indo, são poucos que estão impactando, são poucos aqueles que estão fazendo diferença. São poucos. Eu tenho passado, irmãos, madrugadas clamando pelas multidões. O Senhor tem tocado o meu coração para clamar pelas multidões, mas ainda são poucos os trabalhadores. Nós só podemos dizer que amamos a Jesus quando nós nos dedicarmos ao nosso próximo. Nós só podemos dizer que amamos a Jesus
quando a gente mudar o estilo de vida e passar a viver um estilo de vida discipular, um estilo de vida relacional, um estilo de vida que vai alcançar pessoas. Meus queridos, eu tenho certeza que tem vizinhos próximos a você que não conhecem Jesus. Eu tenho certeza que você vai em determinado lugar, como uma padaria, uma farmácia, um posto de gasolina, em que você conhece aquelas pessoas, talvez você não saiba o nome, mas você sabe quem elas são, elas estão lá. Talvez o porteiro do teu prédio seja alguém que faz parte da multidão que carece da graça de Jesus. Qual é a sua resposta para essas pessoas? Se queremos ganhar essa geração para Cristo, irmãos, precisamos mudar a postura. Se queremos transformar as nossas casas em igrejas, lugares de salvação, lugares onde as pessoas estarão indo, se queremos multiplicar os nossos pequenos grupos com pessoas que estão sendo salvas, nós precisamos mudar o nosso estilo de vida. Não dá mais para sermos infrutíferos. Não dá. João capítulo 15. Eu sou a videira, vós sois as varas. Aquele que está em mim, eu nele, esse dá fruto. Aquele que não dá fruto é cortado e lançado fora. Nós estamos aqui para produzir frutos, para multiplicar frutos, multiplicar pessoas. Atos 2:47, e acrescentava o Senhor dia a dia aqueles que iam sendo salvos. Aquela igreja, irmãos, impactou tanto aquela região, tanto, que Deus passou a acrescentar um monte de gente. Ele diz o seguinte: aquela igreja caiu na graça do povo, todo mundo olhava para eles e dizia assim: eu quero pertencer àquele grupo. Olha, aquelas pessoas são diferentes, eles fazem diferença no meio da sociedade. Irmãos, Araçatuba tem que olhar para vocês aqui e dizer: vocês são diferentes, vocês fazem diferença, eu quero ser como vocês. Porque se Jesus Cristo mora no meu coração, se o Espírito Santo de Deus habita em mim, eu tenho que fazer diferença, irmãos. O Espírito Santo não traz vida apática, vida triste. O Espírito Santo de Deus transforma vidas. Apesar das dificuldades, dos problemas, das aflições, nós somos alegres. Nós somos o povo de Deus. Nós somos salvos, redimidos pelo sangue de Jesus. Nós saímos das trevas para a maravilhosa luz. Somos novas criaturas, irmãos. Por que não impactamos a vida de pessoas? Por que não fazemos a diferença? Irmão, chega um momento na nossa vida em que nós temos que tomar um posicionamento. Chega um momento que nós temos que responder a palavra. Ou continuamos vivendo a nossa vida do jeito que estamos vivendo, tendo os resultados que estamos tendo, ou decidimos viver o sobrenatural de Deus. Porque o nosso Deus é sobrenatural, o nosso Deus é espiritual. O nosso Deus nos trouxe aqui para vencermos batalhas espirituais nas regiões celestiais. Porque a nossa luta não é contra o sangue nem contra a carne, e sim contra principados, potestades e forças dominadoras desse mundo tenebroso. Está lá, Paulo, Efésios capítulo 6, a partir do verso 10 em diante. A nossa luta é essa. A nossa luta não é para ganhar dinheiro, nem para construir casa, nem para viajar, nem para ficar sentado na frente da TV. Não é essa luta que precisamos ganhar, irmãos. Nós estamos aqui para influenciar a vida de pessoas. Nós estamos aqui para amar pessoas. Jesus, com 12 pessoas, virou o mundo da época de cabeça para baixo. Apóstolo Paulo, grande missionário, levou o evangelho a dezenas de lugares, confrontou as pessoas, se posicionou e morreu pelo evangelho. Será que nós estaríamos dispostos a morrer pelo evangelho? Eu não sei se nossa geração ou não, nesta geração ou não, mas a perseguição à igreja em algum momento vai voltar. Mas enquanto não volta, irmãos, vamos anunciar o evangelho. Eu comecei a observar nas minhas andanças por esse Brasil e por alguns lugares fora do Brasil, e eu percebi que existe um perfil de igreja que está crescendo muito. Existe um determinado tipo de igreja que está crescendo exponencialmente.
E observei algumas características desse tipo de igreja. Em primeiro lugar, é uma igreja que ora. Irmãos, quando eu falo de oração, é oração. Em uma determinada igreja que eu fui, uma igreja grande, o culto começava às 7, cheguei lá 4:30 da tarde. E vi um monte de gente lá. Umas 300 pessoas, mais ou menos. Eu perguntei, pastor, o que esse povo está fazendo aqui? Ele falou para mim, eles estão orando. Eu falei, que horas é o culto? Às 7. Eu falei, que horas eles começaram a orar? Às 4. Ele falou assim, todo domingo é assim? Todo domingo é assim. 300 pessoas, todos os domingos, das 4 às 7 horas, orando. Para que Deus se manifeste poderosamente no culto. Segunda característica que eu vi de igrejas que crescem exponencialmente, são igrejas missionárias. São igrejas que não olham apenas para as suas necessidades, mas olham para as necessidades de fora. São igrejas que enviam pessoas. São igrejas que sustentam missionários. São igrejas que investem em agências missionárias. São igrejas que possuem seus próprios missionários espalhados pelo mundo inteiro. Uma igreja que ama missões cresce exponencialmente. E a terceira característica que eu percebi de igrejas que crescem, são igrejas que amam as multidões. Aonde o programa maior da igreja está para fora e não para dentro. Aonde as ações que a igreja toma visam atingir a comunidade. E não simplesmente internamente. A igreja que eu sou membro, irmãos, levanta por mês 4 toneladas de alimento para projetos sociais. Nos últimos 6 meses ela recebeu um desafio do Hospital Evangélico lá de Curitiba. O Hospital Evangélico está passando por um momento difícil e uma das necessidades que eles tinham era alimentos. E a igreja se comprometeu a levantar, além das 4 toneladas que levanta todo mês, 40 toneladas de alimento em 6 meses. Em 5 meses, a última remessa foi o mês passado, foi entregue ao Hospital Evangélico de Curitiba 40 toneladas de alimento. As pessoas entenderam que elas têm uma missão de participar do reino e de investir em pessoas. E essa ação social, essa compaixão e graça da igreja, abre portas para o Evangelho. Irmãos, os campos estão brancos, prontos para a colheita. Qual é a sua resposta? O que você vai fazer? As últimas palavras de Jesus nos direcionam para fazer discípulos. E Ele nos dá poder e a presença dEle para que a gente faça isso. Qual é a sua resposta para o fazer discípulos? Jesus estava constantemente no meio das multidões, ensinando, pregando e curando. Qual é a sua resposta nessa noite para o ministério que Jesus desenvolveu? Nós precisamos entender que nós somos filhos do Rei. Nós somos filhos daquele que manda nesse mundo. Nós somos a geração eleita, o povo escolhido, sacerdócio real. Nós estamos aqui para fazer a diferença, não para vivermos as nossas vidas. Irmãos, a partir do momento que Jesus entra na minha e na sua vida, eu e você não temos mais direito nenhum de nada. A gente não manda mais em nada. É Ele que manda. E a ordem dele é clara: vai e faça discípulos. Transforme pessoas, mude vidas, impacte vidas, ame as multidões, chore pelas multidões, leve a palavra às multidões. Leve a palavra às multidões. Leve a palavra às multidões. Se relacione com as multidões. Chegue para a pessoa, vire para ela e diz assim: como é que está a sua vida com Jesus? E ela vai dizer para você: eu não sei quem é Jesus, mas eu quero apresentar Jesus para você. E você vai transformar aquela vida, meu irmão. Se ela dizer não, você vira: Deus te abençoe, e vai para o próximo. Porque é uma multidão, não são 1 ou 2, é uma multidão, são pessoas infinitas que não conhecem a graça do Pai, e você é o instrumento de Deus nessa geração para mudar essa história. Ah, irmãos,
Se nós dedicássemos 10% do nosso tempo na semana para fazer discípulos e para o reino de Deus, a gente já estaria fazendo muito. Mas nós estamos tão ocupados com as nossas coisas, com a nossa vida, com a nossa família. E aí a gente olha para a palavra de Deus e ele diz assim: aquele que não deixar pai e mãe não é digno de mim. Meu irmão, Jesus é mais importante do que teu pai, do que a tua mãe, do que teu filho, do que teu marido, do que tua esposa. Aonde estiver o seu coração, onde está teu coração? Onde está teu coração? No reino? O desafio para nossas vidas é um só: fazer discípulos, amar pessoas. E nós estamos protelando. Alguns estão se desgastando, estão colhendo muito. Outros estão só observando. Meu querido irmão, chegou a hora de sair da cadeira. Chegou a hora de responder para Jesus e dizer: Senhor Jesus, vamos ganhar juntos a multidão. Jesus já está com você, o poder já foi dado a você, a presença dele já está na sua vida através do Espírito que habita em você. O que você está esperando? Já foi dada autoridade para você investir no reino. A gente recita alguns versículos, a gente decora alguns versículos, a gente fala alguns versículos, irmãos. Mas o mais difícil dos versículos bíblicos é viver. Sentar e ler a palavra de Deus não é tão difícil, não. Você ouvir uma pregação também não é complicado. Agora o desafio para a sua vida é viver. Romanos 11:36. Porque dele, por ele, para ele. Você entendeu? Tudo. É para ele. Nós não temos direito a nada. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Tudo é para ele. Nós não temos direito. Nosso único direito é ouvir a voz dele e obedecer. Jesus olhou para as multidões e se compadeceu. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Qual é a sua resposta, meu irmão, nessa noite? A essa oração feita por Jesus há mais de 2000 anos atrás. Qual é a sua resposta? Vou continuar do jeito que estou? Vou continuar vivendo do jeito que estou? Ou vou aceitar o desafio? Abaixe sua cabeça, eu quero orar por você. Eu não tenho dúvida, meu irmão, que o Espírito Santo de Deus falou no seu coração nessa noite. Eu não tenho dúvida nenhuma de que a mensagem do Senhor para você foi muito clara nessa noite. Eu não tenho dúvida que você talvez esteja agora olhando para o seu coração e fazendo uma avaliação da sua vida. Mas minha pergunta para você é: dá para fazer um pouquinho mais para o reino? Dá para você se dedicar um pouquinho mais ao Senhor? Dá para você amar um pouquinho mais a Jesus? Dá para você amar um pouco mais o próximo? Meu querido irmão, nessa noite, o Senhor Jesus espera uma resposta sua. Se você entendeu que o Senhor falou com você e que você precisa amar mais a multidão, desenvolver relacionamentos discipuladores com essa multidão, se você entendeu que você nessa noite quer dar um passo a mais em direção a essa multidão, dizendo: Jesus, eu te amo, Jesus, eu te amo, e por causa desse amor eu também vou amar as multidões e vou começar a orar por elas, a buscá-las, a levar a tua palavra. Se você entendeu que esse desafio é para você, meu irmão, minha irmã querida, em nome de Jesus,
Sai do seu lugar e vem aqui à frente, em nome de Jesus, que eu quero orar pela sua vida. Se você entendeu que você pode fazer um pouquinho mais para o reino, que você pode amar mais as pessoas, se você entendeu que você pode ser bênção na vida daquele vizinho, você sabe o nome daquele vizinho, meu irmão, ele está indo para o inferno. Ele está indo para o inferno. Se você não intervir na vida daquele seu parente, ah, pastor, mas não adianta. Adianta sim, meu irmão. A oração tem um poder tremendo. A oração traz salvação, traz restauração. Sabe aquela padaria que você sempre compra pão? Aquela pessoa que te atende com aquele sorriso no rosto, ela não tem Jesus. Será que você não pode ir lá essa semana e falar do amor do Senhor para ela? Se você puder, eu convido você a se ajoelhar, para que a gente possa estar colocando as nossas vidas diante de Jesus, para que a gente possa estar se derramando diante da presença dEle. Se você que ficou no seu lugar aí também puder se ajoelhar na presença do Senhor. Pai querido, nós te amamos, Jesus. Nós te amamos, Jesus. Nós te amamos, Senhor Jesus. Perdoa os nossos pecados, irmãos. Perdoa os nossos pecados, Jesus. Pai, perdoa a nossa negligência. Pai, perdoa a nossa falta de fé, Senhor Jesus. Pai, perdoa a nossa falta de amor com as multidões, Senhor Jesus. Nessa noite nós estamos rendidos aos Teus pés. Nessa noite nós estamos derramados na Tua presença, Jesus, clamando pelo Teu perdão, pelas Tuas misericórdias, Senhor Deus. Nessa noite nós clamamos, Senhor Deus, para que as Suas misericórdias sejam renovadas nas nossas vidas, Senhor Jesus. Oh Deus amado, nós queremos amar mais as multidões, Senhor Deus. Nós queremos amar mais aquelas pessoas que carecem da Tua graça, Senhor. Pai querido, o Senhor nos colocou aqui para influenciarmos pessoas, para influenciarmos vidas, Jesus. Oh Deus, nos ajuda, Senhor Deus, a alcançarmos as multidões, Pai. Nos ajuda, Senhor Deus, a nos comprometer, Senhor Deus, em levar o Evangelho sadio a essas pessoas, Pai. Nos ajuda, Jesus, a desenvolvermos relacionamentos discipuladores, Pai, com aqueles que estão perdidos, que carecem da graça do Senhor. Nós sabemos quem eles são, Pai. Eles estão ao nosso redor, Senhor Deus. Oh Deus amado, que possamos aceitar nessa noite o desafio, Deus, de Te amar cada vez mais, Senhor Deus, de Te amar, de Te buscar, Senhor Jesus. Oh Senhor Jesus, nos dá força, Senhor Deus, nos dá força de vontade, nos empurra, Pai, em direção às multidões, para que nós possamos impactá-las. Pai querido, abençoa a vida dos meus irmãos que se colocam aos Teus pés. Pai querido, derrama da Tua unção, da Tua graça, do Teu poder, Senhor Deus. Levanta nessa noite um exército de homens e mulheres que não se envergonhem do Evangelho, Pai, mas que estarão indo às suas cidades, Senhor Deus, falar do amor de Jesus. Pai, promove, Pai, uma grande colheita através da vida desses irmãos. Os campos estão brancos, Senhor Deus. Nessa noite, os trabalhadores colocam o seu dispor, Senhor Deus. Eles estão aqui, Pai. Esses são os trabalhadores, Pai. Oh Deus amado, usa-os com poder, com graça, com misericórdia, Senhor Deus. Usa-os, Jesus, com autoridade que vem do alto, poder que vem do alto, Senhor Deus, presença do Senhor na vida deles.
Usa-os, Senhor Jesus. Usa-os, Pai, para que a cidade de Araçatuba seja impactada pelo Teu poder, Pai. Deus amado, transforma essa igreja num grande celeiro, onde vidas e vidas serão salvas e transformadas pelo Teu poder, Pai. Multiplica, Pai, os líderes de pequenos grupos. Multiplica os pequenos grupos, Pai. Multiplica os relacionamentos discipuladores, Pai, em nome de Jesus. Que através desse povo, Pai, a salvação seja proclamada para a cidade de Araçatuba, para a honra e glória de Jesus. Oh, Deus amado, cuida dos meus irmãos, Pai, cuida dos seus corações. Derrama da Tua graça, derrama do Teu poder, derrama da Tua unção sobre a vida deles, para que eles possam, Senhor Deus, aceitar o desafio e olhar para as multidões que estão desesperadas e aflitas. Deus amado, nessa noite, Pai, a sua oração está sendo respondida, porque aqui estão os trabalhadores, Senhor Deus, que ganharão muitos e muitos para Jesus. Obrigado pelo Teu poder, obrigado pelo Teu mover em nosso meio. Obrigado, porque Jesus é maravilhoso. E é esse Jesus que nós servimos, Pai. É no nome desse Jesus poderoso que nós oramos, para a honra e glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém?